faça de Eva não vai caber bem, não, mas eu louvo a Deus pela sua vida aqui hoje. Amém? Irmão, essa Bíblia aqui é muito diferente da sua, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Essa Bíblia aqui está dita assim: como é fiel aquele, Salmos, número 1. Salmos não é capítulo, é número, porque o livro de Salmos não é livro, é um cântico. Amém? É um cântico. Amém? Amém? Você pode estranhar um pouquinho a leitura dessa Bíblia aqui, mas a tradução, o contexto vai chegar na obra final, que é: como é fiel aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos nessa noite em nome de Jesus. Deus, toma nossa vida em tuas mãos. Confesso que não imaginaria que eu iria ser o mensageiro da noite, mas agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e tem visto o fruto, meu Pai, da nossa sinceridade diante da tua presença. Eu quero entregar nas tuas mãos todos os obreiros que aqui estão, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Deus querido e Deus amado, e peço ao Senhor, nos guarde, Deus, nos dê sabedoria, segurando as nossas mãos. Senhor, que o Senhor continue sendo a nossa luz, o nosso guia, a nossa estrela do amanhã, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus querido e Deus amado, nos conduzir todos os dias da nossa vida, para que nós não venhamos olhar e nem cair em meio às nossas dificuldades. Senhor, muitas das vezes apressamos porque olhamos para os nossos pés, que olhamos muito, meu Pai, para o tempo, e a tua palavra diz que o homem que olha para o tempo, ele não planta e muito menos nem colhe. Senhor, e às vezes o nosso tempo ele é corrido diante de tudo que acontece à nossa volta, mas nós temos tempo para te adorar, nós temos tempo para buscar a tua presença. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, encarecidamente, hoje é culto da família, Senhor. Hoje é culto da família, Senhor. Toma a nossa família nas tuas mãos. Jesus, guarda cada irmão que entrou aqui nessa noite, e que o Senhor possa nos conduzir sabiamente, que possamos ser entendidos daquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se aceite aplaudir ao Senhor.
valores financeiros. Quando você olha para a bem-aventurança, você pensa que a bem-aventurança está ligada em valores materiais. Mas olhando para a Bíblia, nós possamos entender, irmãos, que a bem-aventurança ela está ligada em algo espiritual. Mas como é que eu consigo alcançar a bem-aventurança? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você pegar o livro de Gálatas, capítulo 5, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você vai entender o que é bem-aventurança espiritualmente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque bem-aventurança ela é algo que vem do Espírito Santo de Deus. O homem, para ser bem-aventurado, ele tem que saber o que ele quer, ele tem que saber para onde ele vai, ele tem que saber qual é a direção seguir. E sem a presença do Espírito Santo de Deus é impossível. E o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, diz que existem as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne são nascido, idolatria, feitiçaria, inimizade e algumas coisas mais. E o fruto do Espírito, a bem-aventurança, louvado seja o nome do Senhor, que alcança a misericórdia de Deus, é mansidão, domínio próprio, longanimidade, temperança, gozo. E muitas das vezes nós olhamos e achamos que a bem-aventurança está em coisas materiais. Se alguém chegasse para você hoje e dissesse: negue a Jesus, ou você vai morrer, qual seria a sua atitude? Se alguém chegasse com uma espada hoje para você e te encurralasse no canto e falasse para você: negue esse Jesus que você diz que segue, ou eu corto o seu pescoço, o que você iria fazer? Se alguém puder desligar o telefone, eu agradeço. Obrigado. O Paulo está falando aí. Isso. Pede ela para baixar o telefone em nome de Jesus. O mundo está direcionando ao fim. A volta de Jesus está próxima de acontecer. E o diabo tem feito de tudo para te tirar da presença do Senhor. Inclusive tentando mexer com o seu emocional, com o seu psicológico. E ele não vai usar quem está longe, ele vai usar quem está perto. Ele não vai usar o de fora. Porque nós sabemos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele vai me livrar do laço do passarinho. Mas tem hora que o negócio é tão bravo, é tão sério que a gente pensa que não vai acontecer mais. Glória a Deus, aleluia. Tem hora que Samaria está cercada e o negócio é tão tenso que parece que tudo vai acabar da forma que o inimigo quer.
E desde quando o mundo é mundo, se você olhar para o livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim, depois da morte de Josué, antes de Josué, havia uma geração que adorava e conhecia os princípios de Deus. Mas depois que Josué morreu, se levantou uma outra geração que essa geração nunca havia ter conhecido a Deus. Olha só, Deus, como é que é as coisas. E se você pegar o livro de Juízes, você vai ver que a temperança, o domínio próprio é a chave da minha vitória e da sua vitória. Não adianta você ser forte se você não tiver a presença do Senhor. Não adianta você ser bonito se a presença do Senhor não existir sobre a sua vida. Não adianta você ter uma boa aparência, uma boa palavra, se tudo que você fazer, o Espírito Santo de Deus estiver longe. A Bíblia diz que existia um homem por nome de Sansão, nazireu por escolha de nascimento. A mãe dele não podia ter filho, e Deus assim fez ela gerar a luz, já na sua idade avançada. E Deus faz uma promessa para sua mãe e para o seu pai, que aquele seria o libertador do povo de Israel. Olha, para quem está do seu lado, faz uma pergunta bem simples para ele, em nome de Jesus. Pergunta para ele assim: você foi levantado para quê dentro da sua casa? Pergunta para ele. Vou pegar um filho. Aleluia. Olha para ele e olha para ela e pergunta a ele e pergunta a ela: você foi levantado para quê dentro da sua casa? Você foi levantado como um Sambalate dormisse, quando um está construindo, o outro vem e quer que você pare, porque não é ele que está fazendo, ou você foi levantado para segurar na mão dele e falar: vamos juntos, que nós dois juntos chegamos mais longe. Fala para ele, fala para ele. O diabo tem atacado as famílias. O diabo tem atacado dentro das casas. Porque é mais fácil se separar do mundo do que deixar junto, que chega mais longe. Porque Deus, ele olha para o homem, Deus, ele olha para o Filho e para o Espírito Santo no início do livro de Gênesis, e diz assim, ó, os três em concordância, ó: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Mas o segredo não está na imagem, na semelhança. O segredo está em Deus sendo todo-poderoso. Ele falará para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo: façamos, louvado seja o nome do Senhor. Deus não precisava perguntar nada para ninguém, era só ir na ordem e construir, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe onde está a temperança do cristão? Na união, louvado seja o nome do Senhor. Quando um falar, o outro falar, e falar assim: não é porque ele falou, mas o nome do Senhor vai ser exaltado naquilo que nós dois fizermos. Aí o outro olha para um e um olha para o outro e já fala assim: não. O pensamento já vem e olha e fala assim: ó, eu sei que está certo, mas não vou concordar porque é ele que está falando, porque era para eu estar falando isso. Como é que é mesmo que está escrito na Bíblia? Uma pitada de fermento, ela estraga toda a massa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se pode deitar ódio novo, vinho novo em
em odre velho, porque senão qual tem sido a sua temperança? E o que o adversário tem feito é destruir, sem requinte nenhum. Sabe por que, meu Deus? Às vezes nós pescamos e numa pescada dos nossos olhos o adversário ganha terreno. Como é que aquela música do Anjo Verde mesmo, André? Dá um mi maior aí. Mi maior. Não despeça a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. Quando a gente coloca a Bíblia fala da temperança, cruz é vergonha, meu filho. Cruz é vergonha, meu filho. E quando a Bíblia fala de temperança, a cruz é vergonha, tá? A cruz não é exaltação, não, a cruz é vergonha. Todo mundo vai olhar para você e vai ver você carregando sua cruz e vai falar assim, misericórdia. Mas sabe o que significa a vergonha da sua cruz? Eu tenho a boa temperança agarrada sobre as minhas costas, vou com a minha cruz até o final, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa equilibrada, ela alcança lugares aonde jamais foi conquistado. Uma pessoa equilibrada, ela tem coisas que jamais pessoas comuns conseguem conquistar. Jesus, ele está voltando para buscar a igreja. Já pensou? Eu vou falar de novo para ele. Já pensou? Aquele homem na cruz do Calvário, o ladrão, o que foi salvo, ele não consegue encontrar um equilíbrio emocional para entender que a salvação estava do lado dele e ali ele se descontrola e ouviu que para que ele começou a acusar Jesus. E muitas das vezes é assim. A sua vitória está do seu lado, está nas tuas mãos. O diabo ele vê que você vai conquistar e começa a te desequilibrar. Como é que é isso, pastor? Vamos para a Bíblia. O que é ser uma pessoa equilibrada? João Batista. Eu perco a cabeça, mas eu vou continuar falando a verdade. A verdade. O desequilíbrio não significa que você. Mas o desequilíbrio te retarda, Fabrício. O desequilíbrio, o equilíbrio, ele faz você chegar onde você quer. Mas a falta de equilíbrio, ela retarda fazer você chegar onde você tem que chegar. O homem, ele ia voltar para o céu, vai, ou nem ia sair do paraíso. Mas pela falta de equilíbrio, o homem tem que dar uma volta danada para voltar para casa. E muitos nem voltam, fica no meio do caminho. Davi era rei de Israel, mas por falta de equilíbrio, ele teve que fugir do filho, ele teve que fugir do exército, ele perdeu o reinado. Judas, por falta de equilíbrio, ele vendeu a salvação dele por 30 moedas de prata. Glória a Deus, aleluia. Uns perdem o equilíbrio por falta de dinheiro, filho. Por falta de valores. E se vende lá fora. Os outros perdem o equilíbrio
por causa da carne e se perde nesse mundão de meu Deus. E muitos têm perdido o equilíbrio, a salvação, por ouvir o que não é para ouvir e guardar no coração. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente encerrar e eu não enfadar o coração dos irmãos, abre a sua Bíblia no livro de Salmos, número 1. O que está escrito assim, ó, para você sair daqui diferente e olhar para mim e ver que o equilíbrio é a chave da nossa vitória. Aleluia. Salmos 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, e antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, sabe o que o diabo tem feito, meu irmão? O que é o seu prazer, ele tem que apresentar. O que você mais tem dado importância é o que o diabo tem apresentado para você. Mas a pessoa que está equilibrada, ela está focada na presença de Deus. Ela não tem tempo de olhar para o lado. Ela não tem tempo de olhar para o que o diabo está oferecendo. Ela não tem tempo nenhum, mas nenhum, de se envolver com o que o mundo tem a te oferecer. Sabe por quê, irmãos? A nossa salvação é mais importante. Glória a Deus. Aleluia, Pai. A nossa salvação, ela é mais importante. Glória a Deus. Deixa eu falar um negócio aqui para a igreja. Eu sempre converso isso muito com o Fabrício. Ser equilibrado não significa deixar ninguém dar na sua cara. Preste atenção. Equilibrado é uma coisa e ser covarde é outra, pelo amor de Deus. Ser equilibrado é fugir da aparência do mal. Ser equilibrado não é ser covarde. Ser equilibrado não é uma pessoa que se esconde e se abate com pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Assim que eu me converti, eu achava que tudo eu resolvia na oração. Assim que eu me converti, tudo me resolvia na oração. Eu ia para o monte sozinho, pensava comigo assim, se parecer um leão, eu estou recriando ele. Leão cheio de fome. Eu vou repreender o leão aonde? Não, o diabo se aparecesse, com certeza. Mas a gente vai pegando uma certa experiência da vida e vai vendo que não é dessa forma. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito o quê, irmãzinho? Você que gosta? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar aquilo que você plantou, há tempo de quem nascer, morrer, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o tempo de Jesus vir buscar a sua igreja está voltando, está chegando. Vigia, para você não se perder no meio do caminho. Você lutar e não conseguir aquilo que Deus tem para você. O inimigo ele tem tentado de todas as formas de tirar o seu foco. Qual é o seu foco hoje? O inimigo tem tentado te desfocar. Mas qual é o seu foco hoje? Foca na palavra. Eu não sei quem foi que colocou um dia no grupo da igreja
que colocaram no grupo da igreja? Não lembro quem foi. A mulher chegou em casa tão cansada do dia a dia dele. Foi até conhecido. Aí Zé Bracinho foi e apareceu para ela. Sabe, debaixo da cama, assim, E olha que a mulher olhou para Deus, Zé Bracinho, a cara dele sério, e falou assim: rapaz, eu estou tão cansada, ainda tem tanta coisa para fazer aqui dentro de casa. Me dá licença que eu não tenho tempo para você, não. Sai, vai saindo. E Zé Bracinho não entendeu nada. Irmãos, quando eu falo Zé Bracinho, eu falo o diabo, irmãos. O capiroto não entendeu nada, porque a mulher falou assim: não, rapaz, eu não estou com tempo para você, não. Mas, olhando para a nossa vida secular, você sabia que é assim que o crente tem que fazer? O diabo vem de lá para cá com a sujeira dele, você tem que olhar bem sério dentro da cara dele e falar: rapaz, eu não estou com tempo para você, não, rapaz. Servir a Deus é melhor para mim do que olhar para a sua sujeira. Me dá licença, sai da minha casa, sai da minha vida, sai dos meus planos, sai dos meus projetos, porque eu só tenho tempo e olhos para Deus. É uma palhaçada, mas uma palhaçada que quem olhar ali vai ver que é uma coisa séria. Nós não temos que ter tempo para o diabo. Quanto mais você olhar para o diabo e botar a mão na cabeça e falar assim: meu Deus, o diabo, mais ele vai aparecer o diabo. Mas se você olhar para o diabo, igualzinho Davi olhou e falar assim: rapaz, você vem contra mim com chifre, enxofre e um garfo. Eu vou contra ti em nome do Deus vivo de Israel, já era. Glória a Deus. E às vezes o diabo aparece com um negócio desse tamanho. O missionário que viu um rebuliço tão grande, mas tão grande, porque nós damos vazão que só o sangue do Cordeiro. Quem está com tempo aqui para servir a Deus? Mas quem está com tempo aí para parar, para olhar para o que o diabo vai fazer no meio do caminho? Eu não estou com tempo para isso. Eu estou com tempo para olhar para a cara do diabo e falar assim: sai da minha frente, Satanás. Sai da minha frente, porque eu vou passar por cima de você com chifre, enxofre, garfo, fogo e tudo. Eu não estou com tempo para olhar para o diabo. Desde quando eu comecei a pregar, quando eu falei isso, me deu a oportunidade para pregar, eu falei aqui sobre a laje do ambiente. E na mesma hora, eu pude contemplar um muro no meio da igreja. Muro baixo, não muito alto. Mas muro ele faz divisão. Muro ele faz divisão. Deixa eu te falar um negócio para você hoje. Eu não sei o que o diabo tem apresentado para o seu coração, para a sua vida, para o seu ministério, que hoje está impedindo você de sentir a presença de Deus, está fazendo essa divisão sobre você e Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela despedaça jugo, ela joga por terra carruagens de fogo para dar vitória ao povo de Deus. A Bíblia diz que depois que Elias ele ora a Deus, ora ao Senhor, é revelação, tá? Que Elias ora ao Senhor e pede para que o seu moço vá até em cima do monte. E ele diz que ele estava vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que me chama a atenção é que Elias ele fala assim: corre, que esse é o sinal que vai chover. A Bíblia diz que Elias ele começa a correr. E Elias ele anda 40 dias
e 40 noites. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E fica dentro de uma caverna até Deus ir falar com ele. Preste atenção no que Deus vai te falar agora em nome de Jesus. A hora de lutar, Deus vai te dar a arma certa para você lutar. Mas a hora de você se esconder na caverna, vai, se esconde na caverna, que Deus vai mandar você sair no momento certo. Ei, olha o que Deus está mandando dizer para a igreja hoje. Está lutando com a ferramenta errada. Está lutando sem estar preparado. Está batendo de frente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, sem precisar bater de frente. Ei, recuar não significa ser covarde. Ficar quieto não significa louvado seja o nome do Senhor, você ter medo. Se ficar quieto, significa que você parou de ouvir o homem e quer ouvir a Deus. Pastor, mas eu vou ficar escondido dentro da caverna? Não. A palavra do Senhor, ela vai chegar até você e vai te encorajar. Só não lute no momento que é para lutar. Só não guerreie no momento que não é para guerrear. Se o momento é de ficar dentro, quietinho, da caverna, fique quietinho dentro da caverna, sem falar nada, sem brigar com ninguém, sem levantar a voz com ninguém, porque no momento certo, a Bíblia diz que a palavra de Deus entrou aonde Elias estava, e ali ele falou com o profeta. Olha para quem está do seu lado nessa noite. Fala para ele, pode deixar sempre, fala para ele, fala para ela. Está dentro da caverna. Não significa que você é um covarde. Está dentro da caverna. Significa é o que Deus falou que ia fazer. Ele vai fazer e está fazendo. Fala para ele. Só que a cobrança de Deus é tão grande. Fala para ele, fala para ela. A cobrança de Deus é tão grande. Fala para ele, fala para ela. Se você ficar fora da caverna, só não é para você. Fala para ele, fala para ela. Se você ficar fora da onde Deus te colocou, dentro da caverna você está guardado. Dentro da caverna você está escondido. Mas se você sair da onde Deus colocou você, a caverna é a mão de Deus. A caverna é a provisão de Deus. A caverna é a sombra do Onipotente. A caverna, louvado seja o nome do Senhor. É Deus corrigindo, é Deus cobrando, é Deus agindo na vida de quem tem que agir. E você só olhando. Deus fala, mas Deus faz. Deus promete, mas Deus cumpre. E eu não vou me meter em nada daquilo que Deus disse que iria fazer. Deus falou que ia ficar 3 anos sem chuva. Ficou 3 anos e meio. E quando Deus mandou chuva, eu vou ficar para morrer afogado para quê, meu irmão? Deus falou que vai cobrar. Deus falou que o juízo dele vai acontecer. E o juízo de Deus está acontecendo. Eu vou me meter no meio do juízo de Deus para quê, minha irmã? Glória a Deus. Não despreza. Mi maior. Não despreza a sua cruz. Ela tem sua medida, Deus. Para com esse negócio de querer carregar a cruz da pessoa que está ao lado. Para de carregar a cruz da pessoa que está ao lado. Mas é aquela pessoa que está lembrando de você, não. Para de carregar a cruz daquela pessoa que está machucada. Uma espada de manhã, o tempo todo, uma espada te apunhalando. Tudo que o homem planta, ele colhe. E a colheita de quem tem te espetado, te machucado, te maltratado, te perseguido, te caluniado, ela está chegando, ela vai chegar, Deus vai fazer, basta você ficar posicionado. Já pensou? Livro de Gênesis, Deus fala para um homem por nome de Noé que ele ia destruir a terra. E quando Deus manda aquele dilúvio abençoado, Noé olha para a terra e fala assim: não, Deus,
não faz tal coisa não. Sabe o que ia acontecer? A porta da arca ia se abrir, até a arca ia ficar inundada. Olha para quem está do seu lado nessa noite. Fala para ele, olha, quando Deus mandar o dilúvio, fala para ele, continua dentro da arca. Deixa quem tem que nadar para o lado de fora. Constrói a sua arca e fica quietinho dentro dela, porque o tratado de Deus ninguém pode impedir. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Quem tem misericórdia é Deus. Quem tem misericórdia é Deus. Quem tem misericórdia é Deus. Fica onde que Deus te colocou. Sabe, a posição, um posicionamento. Glória a Deus. Porque Deus está vindo com o juízo dele. E ninguém quer perder um dia de domingo para estar dentro da igreja igual nós estamos para ouvir a palavra. Glória a Deus. Já percebeu, missionário, que a gente, todo mundo tem que estar hora? Já percebeu, pastores, obreiros, que o povo faz assim, ó? Isso aqui é uma perguntação, pastor. Vai lá na igreja, coloca lá e ora por mim. Mas ninguém quer vir para dentro da igreja, orar, buscar, se arrepender, se faz caminhando. Não. O povo só quer que você ore para Deus abençoar eles. Aí eles pegam dia de domingo, dia de sábado, dia de sexta-feira, põe a sua melhor roupinha. Eu vou para Itachô. Eu vou para Itamusi. Eu vou. Ah, pastor, mas tem que ter piedade. Sabe o que está acontecendo com a população hoje? É que Deus vem pedindo para ter muita misericórdia. Se você olhar para Deus e falar para Deus assim, Deus, aperta esse miserável. Aperta essa miserável. Mas aperta mesmo, do mesmo jeito que o Senhor me apertou. Eu quero ver se fica lá com a roupinha curta, com a melhor roupinha, todo final de semana, aonde que está. Posso entrar mais que eu queria entrar agora não. Deixa para quinta-feira. Fique onde Deus te colocou. Em nome de Jesus. E seja visionário. Olha para a Bíblia. Quem aqui tem um objetivo? Quem aqui tem um objetivo? Quem aqui tem? Já alcançou? Quem já alcançou seus objetivos? Mas não alcançou por quê? Por que você não alcançou o seu objetivo ainda? O segredo é, Deus falou para o povo, eu vou ser capaz de fazer mais, vamos à igreja. Tem um povo que a gente tem um carinho de misericórdia. Eu te amo, mas você sabe, eu te amo também. Presta atenção. Presta atenção. 450 anos para o povo foi pouco. 450 anos para o povo foi pouco. O povo tinha que ficar mais 40 anos no deserto e morrer todo mundo no deserto. Sabe por quê? O objetivo era chegar na terra prometida com 40 dias. Aí começa onde cá, mas eu preferia estar lá atrás comendo pepino e cebola. Vou voltar lá. Aí o outro começa. Aí, Deus me trouxe aqui, você falou que Deus me trouxe aqui para me morrer. Aí no meio desse mar aí, ó. Mas ninguém consegue enxergar que Deus abriu o mar. Ninguém consegue enxergar quando o povo sai do Egito. Há uma escuridão em volta para que ninguém enxergasse o povo. E só onde o povo de Deus estava havia claridade para eles caminhar, louvar o Senhor. Ninguém enxerga isso. Ninguém enxerga que Deus no meio do caminho providenciava água, providenciava comida. Ninguém enxerga nada. Mas eu quero chegar no meu objetivo. Mas como? Murmurando, questionando, saindo do caminho. Não vai. Sabe o que mais? Sabe aonde mais longe você vai chegar? Nadar, nadar, nadar. Eu vou falar um negócio para vocês, tá? Hoje o culto está sendo o culto da família, mas da revelação. Glória a Deus. Se hoje, meu irmão, se hoje, missionário,
ia ter um montão de endemoniado passando pelo outro lado amado. E a terra seca aqui, ó, é por aqui que eu pai de miséria. Então assim, eu vou chegar no outro lado, eu estou falando sério. Se Deus abre o mar hoje, o povo vai olhar, não, a parede vai cair em cima de mim, a água vai fechar, eu vou morrer. Deixa eu ir aqui pro outro lado, aqui, ó, porque aqui é o problema, eu nado muito. Não chegamos no nosso objetivo, porque Deus abre o mar, você quer passar por onde tem água. E fala assim, ó, e fala assim, ó, ainda bem que Deus abriu os meus olhos espirituais, porque esse caminho aqui é laço. A palavra de Deus diz o quê? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Quem anda na palavra não vai a Deus, aleluia. Quem anda na palavra não tropeça em pedra. Quem anda na palavra anda com Deus. Então um montão de gente, pô, o mar abriu aqui, passar aqui, ó, aqui. Epa, a embarcação vai passar aqui. Não, vou atravessar lá pelo outro lado. Aí chega no meio do caminho e se arrebenta todinho. Tem que voltar lá atrás. O mar está se fechando, mas tem que passar correndo. Se tivesse misericórdia, quando morrer no meio do caminho. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fica onde Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? É duas coisas que eu fico olhando. Uma foi Jesus entrar em Jerusalém montado no jumento. Jesus entrou dentro de Jerusalém montado no jumento. E o jumento nem dele era, ele emprestava ainda, tá? O jumento de que Jesus entrou em Jerusalém era emprestado. Você vai lá e pega um jumentinho lá que ninguém nunca montou. Nunca montou. Para que eu possa montar nele e andar dentro da cidade de Jerusalém. Aí, a multidão começou a clamar o nome do Senhor Jesus Cristo e aplaudir ele montado na jumentinha. Aí muitos falaram assim, peça que a multidão pare de clamar o seu nome. Jesus ele olha para a meia dúzia que estavam do lado dele falando tal coisa e fala assim, mas se o povo não me clamar, as pedras irão clamar o meu nome. Sabe qual é o problema de hoje, irmãos? A igreja. A igreja jogou Jesus para o lado de fora e pegou uma pedra e colocou dentro da igreja. E prefere ouvir a pedra do que ouvir a Deus. Mas todos eu estou tanto tempo de um propósito, eu estou tanto tempo de uma prova, já falei isso aqui inúmeras e inúmeras vezes. Prova, quem já estudou, igual a eu, que na primeira série eu repeti 3 vezes. Primeira série eu repeti, misericórdia. Na primeira série eu repeti 3, não, melhor, eu acho que a primeira série eu repeti 1. A segunda eu repeti 1. Eu acho que eu repeti até a aula. Presta atenção. Prova. Ela é trimestral. Em 3 meses você tem uma prova para saber se você passou ou não. E a prova de Deus também não dura a vida inteira, não. A prova com Deus ela tem um dia e a hora certa para acabar. Que prova é essa que você está vivendo a vida inteira? Que você não consegue olhar para frente e ver uma solução? Aonde está esse problema? Será que esse problema ele está na prova ou esse problema está em você? Então, em nome de Jesus, fica no lugar que você está, olha para dentro das Escrituras e viva o melhor de Deus dessa terra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Irmãos, mas é sério, vocês viram quando eu falei com ele de aula, eu tinha problema. Eu tinha problema de entender as coisas, de gravar as coisas. Sério, é verdade. Sabe como isso melhorou na minha vida? Quando eu vim para a igreja, falar em leitura eu tinha uma dificuldade miserável.